Bem-vindo, meus brilhantes! Bora brilhar na fé, continuando nosso estudo com o Antigo Segredo da Flor da Vida, volume 1. São 2 volumes, como já vimos no vídeo anterior. Se não viu o vídeo anterior, volta lá para você poder entender o que vai vir agora, tá? Do Drunvalo Melquisedeque. Pedimos a proteção de Deus, a orientação, a instrução dos guias e mentores de luz, para que possamos acessar essas informações e compreendê-las da melhor maneira possível. Bom, hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, não prometo que nós vamos terminar, porque é um capítulo longo, tá? Recordando o nosso passado antigo. Como a queda de Atlântida mudou a nossa realidade. Vamos lá, meus amores. Um pouco menos de 13 mil anos atrás, 12.500 mais ou menos, houve um incidente muito dramático na história do nosso planeta, o qual examinaremos nos mínimos detalhes em seguida, porque esse acontecimento do passado está influenciando a nossa vida atual em todos os sentidos. Muitos de nós estivemos lá, tá? É o que a espiritualidade fala aqui. Você pode ter sonhos, tá? Eu tive sonhos essa noite, depois que eu gravei o primeiro vídeo, desse lugar, tá? Era uma mandala, um portal feito de ouro, e eu entrava num lugar e muitas colunas e muitas pinturas egípcias e uma riqueza muito grande, sabe? De conhecimentos, eu não sei nem explicar para vocês o que que foi, tá? Então, provavelmente você vai começar esse estudo, vai começar a ter uns sonhos doidos aí também. Se permita, se joga na magia, tá? Deixa a coisa vir, vai assentando dentro de você que você vai entender o que que é tudo isso. Tudo que vivenciamos na nossa realidade atual, incluindo as diversas tecnologias que usamos, as guerras que eclodem, os alimentos que consumimos e até mesmo o modo como sentimos a nossa vida, é o resultado direto de uma determinada sequência de eventos que aconteceram durante o fim do período Atlante. As consequências desses eventos remotos mudaram completamente o modo como vivemos e interpretamos a realidade. Tudo está interligado. Há apenas uma realidade e um Deus. Mas existem muitas, muitas maneiras pelas quais a realidade única pode ser interpretada. Lembra que eu falo isso nos vídeos de tarô? A nossa lente é o que mostra o que a gente vive? A nossa realidade é moldada a partir do que a gente decide enxergar ou não? Na verdade, o número de maneiras de interpretar a realidade é praticamente infinito. Existem determinadas realidades com as quais muitas pessoas concordam, e essas realidades são chamadas níveis de consciência. Olha que interessante essa informação. O nosso nível de consciência, ele se dá a partir do grau que eu entendo. Calma. O nosso nível de consciência, ele tá conectado. Vou ler de novo, gente, porque eu acho que tem gente que ficou com dúvida. Há apenas uma realidade, inclusive eu, há apenas uma realidade e um Deus. Mas existem muitas maneiras pelas quais a realidade única pode ser interpretada. Na verdade, o número de maneiras de interpretar a realidade é praticamente infinito. Existem determinadas realidades com as quais muitas pessoas concordam. E essas realidades são chamadas de níveis de consciência. E aí a gente entende, né? Fala muito de expansão de consciência, de nível de consciência. A realidade se mostra a partir do quanto eu entendo e acredito naquela realidade. Isso é totalmente física quântica, gente. Então, a minha realidade, inclusive a minha, na prosperidade, no amor, nas coisas que acontecem ou deixam de acontecer, estão diretamente conectadas ao grau de consciência que eu possuo, ao quanto eu acredito que aquilo é real ou não é real. Um exemplo são as religiões. Tem gente que não acredita em reencarnação, tem gente que não acredita em espíritos, e ela vive dentro daquela consciência, né? E a gente se questiona, caramba, como é que a pessoa pode viver nessa ignorância, né? Quem já tem esse olhar mais ampliado, né? Aí vem o nosso julgamento, né? Mas é a realidade que ela dá conta de viver. E aí entra o nosso não julgamento, cada um no seu grau de consciência, na realidade que decidiu e escolheu vivenciar. Então a gente não julga, a gente aceita, né? A gente também tem nossa consciência e nossas dificuldades de compreender alguns processos ainda, né? Então, cada um vivendo na sua realidade. Apesar de ser uma só, são infinitas as formas de eu olhar para tudo isso. O que eu carrego dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, é que vai moldar a realidade que mais se conecta à minha forma de perceber esse mundo. Receba. Vamos lá. Por razões que veremos, há realidades específicas com as quais números extremamente grandes de seres estão se preocupando, dentre as quais se inclui essas que vocês e eu vivenciamos neste exato momento.
Houve uma época em que existíamos sobre a Terra num nível muito elevado de consciência, que estava muito além de tudo que podemos imaginar hoje em dia. Mal tínhamos capacidade para imaginar em que nível estávamos, porque éramos na época, por quem éramos na época está muito diferente de quem somos hoje, por causa dos eventos particulares que aconteceram entre 16 mil e 13 mil anos atrás. A humanidade caiu daquela posição muito elevada através de muitas dimensões e sons harmônicos, até mesmo aumentando de densidade, até chegarmos a essa posição particular, a que chamamos de terceira dimensão, sobre o planeta Terra e o mundo moderno. Ilustração. Ah, não, acho que é mais para frente. Quando caímos, e foi semelhante a uma queda, entramos em uma espiral de consciência descontrolada, precipitando-nos através das dimensões da consciência. Nossa, uma emoção, gente. Acho que muitos de nós vivemos isso, viu? Estávamos fora do controle. E isso foi muito parecido com uma queda através do espaço. Quando chegamos aqui na terceira dimensão, determinadas mudanças específicas aconteceram, tanto fisiologicamente, que é no nosso corpo, quanto no modo como nos comportávamos na realidade. A mudança mais evidente foi na maneira como respirávamos, o prana, ou a energia da força vital desse universo, conforme denominado pelos hindus. O prana é mais decisivo para a nossa sobrevivência do que o próprio ar. Os alimentos ou qualquer outra substância. É o modo pelo qual absorvemos essa energia no nosso corpo afeta radicalmente o modo como percebemos essa realidade. O prana é a energia que tudo é, né? É o que traz a nossa vitalidade, a nossa força. Geralmente conseguimos esse prana pela respiração. No período Atlante e antes dele, o modo como respirávamos... Ai, não tô louco, viu? O prana estava diretamente relacionado aos campos energéticos eletromagnéticos que circundam o nosso corpo. Todas as formas de energia do nosso campo são geométricas, e a única com que trabalhamos é a estrela tetraédrica, que consiste em 2 tetraedros entrelaçados. Outra maneira de considerá-la é como a estrela de Davi, de forma tridimensional. Eu vou mostrar para vocês esse tetraédrico, o campo de estrela tetraédrica que circunda cada um de nós. Que pode ser traduzido, se eu for trazer para tridimensionalidade, naquela estrela de Davi, que é essa daqui, ó. Gente, tudo começa a fazer sentido. Por que algumas entidades usam tão fortemente essa estrela, né? A Preta Velha que eu trabalho usa essa estrela, os ciganos usam essa estrela, no judaísmo tem essa estrela. Essa estrela ela aparece em várias tradições religiosas, né? Porque, na verdade, é uma representação simbólica do como o nosso corpo se organiza, tanto físico quanto espiritual. Ai, Deus, me ajuda. Tem alguém aqui muito power. Saravá você, meu bem. Deixa eu ver se é o seu que eu tô achando que é. É ele mesmo. E é ele que pediu para fazer esse estudo. Caboclo de Ogum. Ele também tava lá, eu acho, viu? O vértice do tetraedro, que aponta para cima, determina a distância de uma mão acima da cabeça. E o vértice do tetraedro, que aponta para baixo, determina a distância de um palmo abaixo dos pés. Sim. Isso aí. O tubo de ligação estende-se do vértice superior para o ponto inferior, através dos principais centros de energia do corpo, que chamamos de chakra. Esse tubo, no seu corpo, tem o diâmetro do círculo que se forma ao unir o seu polegar ao dedo médium da mesma mão. Ele aparece como um tubo de vidro fluorescente. Nossa, a cigana trabalha sempre assim. Nada é por acaso. Com a diferença que tem uma estrutura cristalina nas extremidades, as quais se encaixam nos 2 vértices da estrela tetraédrica. Aqui é a estrela tetraédrica.
Lembra que esse cara é físico, então lembra que ele sempre vai ter uma tendência, às vezes, de colocar a gente no campo do analítico. Lembra que nós falamos no vídeo primeiro, né? A compreender a espiritualidade também a partir desse cérebro racional e também senti-la no cérebro emocional no lado direito. Antes da queda de Atlântida, costumávamos puxar o prana simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima, no tubo. E os dois fluxos de prana encontravam-se dentro de um dos nossos chakras. E especificamente, como e onde o prana se encontra sempre foi um aspecto dessa ciência antiga, a qual hoje em dia ainda é estudada em todo o universo. Onde é que fica localizado esse prana, né? Outro ponto importante do corpo humano é a glândula pineal. Ela fica aqui, ó, no centro do nosso cérebro, lá dentro, aqui, ó. Cadê? Localizada quase no centro da cabeça, viu que eu não tô doido? A qual é um fator importantíssimo da consciência. Essa glândula degenerou em relação ao seu tamanho original, comparável a uma bola de ping-pong, até o seu tamanho atual, que é uma ervilha. Olha como essa glândula ela é importante, é através dela que muitos processos, seja de mediunidade de evidência, sensorial, percepção, ela foi murchando. Ela era uma bola de ping-pong e ela virou uma ervilha. Tá vendo como esse degrau, essa degradação aí de níveis de consciência, desde a queda de Atlântida, levou a gente para esse estado nos 13 mil anos, com a nossa glândula de percepção do mundo extrasensorial, a ficar desse tamanico aqui? Isso impactou em muitas coisas, né? Inclusive na forma como a gente enxerga a vida, muitas vezes só pela matéria, pela 3D. A gente perdeu muito dessa capacidade de conexão direta com a espiritualidade que tínhamos lá atrás. Por que ela degenerou? Porque há muito tempo nos esquecemos do modo como usá-la. E se não usamos, a perdemos. Meu professor de biologia falava, né? Músculo que você não usa, ele vai atrofiando. A energia prânica fluía através do centro da glândula pineal. Essa glândula, de acordo com Jacob Lieberman, autor do Light, The Medicine of the Future, assemelha-se a um olho. Ah, o olho que tem, o olho de Ra. Lembra o olho de Ra egípcio? E em alguns aspectos, ela é literalmente um globo ocular. É redonda e tem uma abertura em uma das faces. Nessa abertura se encontra a lente para focalizar a luz. Ela é oca e tem receptores coloridos internamente. O seu campo de visão básico, embora isso não tenha sido determinado cientificamente, é voltado para cima, na direção do céu. Assim como os nossos olhos conseguem ver 90 graus lateralmente em relação à direção para a qual estão voltados, a glândula pineal também pode ver até 90 graus da direção que focaliza. Assim, não conseguimos enxergar a parte de trás da cabeça, a glândula pineal não pode olhar na direção da Terra. Ela está focada para o alto. Guardada dentro da glândula pineal, mesmo estando ela tão encolhida, encontram-se todas as geometrias sagradas e o conhecimento sobre exatamente como foi criada a realidade. Está tudo dentro de nós. Está tudo ali, em todas as pessoas. Mas esse conhecimento não nos é acessível atualmente porque perdemos as nossas lembranças durante a queda dos Atlantes. E sem as nossas lembranças, começamos a respirar de modo diferente. Até lembrei de respirar. Em vez de absorver o prana por meio da glândula pineal e fazê-lo circular de cima para baixo pelo nosso tubo central, começamos a absorvê-lo pelo nariz e pela boca. Isso fez com que o prana se desviasse da glândula pineal. Por isso, passamos a ver as coisas de maneira inteiramente diferente, por meio de uma interpretação diferente de realidade única. Interpretação essa chamada de bem e mal ou consciência de polaridade. O resultado dessa consciência de polaridade nos faz pensar que estamos dentro de um corpo, olhando para fora, de alguma forma separados do que está lá fora. Isso é pura ilusão. Parece real, mas essa percepção de modo nenhum é verdadeira. Nada é mais do que a visão da realidade que adquirimos nesse estado em que caímos. Essa dualidade, né, que nós vivemos no mundo dual, dentro da Kabbalah e outras linhas de pensamento, trazem sempre muito isso, né? Se você for ver toda a construção da nossa humanidade, né, do que a gente conhece, né,
Bom, veja, os Atlantes caíram em 2.500 anos atrás, né, de 13 a 16 mil anos atrás, e nós temos essa história para frente, quanta coisa que não aconteceu, né? Inclusive a vinda de Jesus ia vir só lá em 2000. Pensa, é muito tempo. E aí a gente criou essa percepção de realidade dual, que ela é real hoje, porque a gente já percebe assim. Polaridades, bem e mal, bom e não bom. Sabe essas contradições, luz e sombra, inclusive o próprio tarô, né? Eu falo para vocês que o tarô ele traz nele essa dualidade, porque ele foi contemplado e plasmado e criado a partir desse senso de percepção de realidade. Por mais que tenha essa profundidade, hoje nós nos encontramos dentro desse mundo dual, porque foi o que a nossa consciência criou a partir da queda de Atlântida. E daí eu fico me perguntando, como é que era o senso de consciência antes dessa dualidade? Será que a gente só via o bem? Será que não existia o mal? Existia o mal, existia o bem? Existia essa dualidade ou era uma dualidade diferente? Como é que isso funcionava? Nessa percepção da vida e do mundo de forma dual, que era totalmente do que é hoje. Por exemplo, nada há de errado com tudo que acontece, pois Deus tem o controle da criação. Mas, de um ponto de vista, o ponto de vista da polaridade, observando o planeta e a maneira como ele evoluiu, não deveríamos ter caído aqui. Em uma curva normal de evolução, não deveríamos estar aqui. Algo nos aconteceu que não deveria ter acontecido. Passamos por uma mutação. Tivemos um rompimento de cromossomos, pode-se dizer assim. Assim, a Terra tem estado em alerta vermelho há quase 13 mil anos. E muitos seres e níveis de consciência têm trabalhado juntos para entender como levar de volta para o caminho DNA onde nos encontrávamos antes. Quem faz muito isso? Vocês não estão vendo. Os arcturianos, né? A missão deles é essa expansão de consciência. Então, eles estão muito firmes nesse trabalho, nesse Paranauê todo aí, de ajudar a gente a recuperar essa percepção mais ampliada da vida e esse despertar consciencial. A consequência dessa queda por engano da consciência e os esforços subsequentes para redirecionar-nos para o caminho certo é que sucedeu algo realmente bom, algo inesperado, algo inexplicável. Os seres de todo o universo que têm tentado nos auxiliar com o nosso problema iniciaram diversos experimentos conosco, em um esforço para ajudar, alguns legalmente e outros sem licença. Um experimento em particular está resultando em uma conjuntura com a qual ninguém de nenhum lugar jamais sonhou que pudesse se tornar realidade, a não ser uma pessoa em uma única cultura de passado muito distante. Agora vamos falar sobre o Merkaba. Existe outro fator importante no qual vamos enfocar nessa história. Há 13 mil anos, éramos conscientes de algo sobre nós mesmos, que desde aquela época esquecemos inteiramente. Os campos de energia geométricos ao redor do nosso corpo podem ser ligados de uma determinada maneira, que também está ligada à nossa respiração. Esses campos costumavam girar a uma velocidade próxima à da luz ao redor do nosso corpo, mas a sua velocidade diminuiu e pararam de girar depois da queda. Quando esse campo torna a ligar-se e a girar, ele é chamado de Merkaba, e a sua utilidade nessa realidade não tem paralelo. Então, quando a gente parou de trabalhar essa respiração, de acessar ela pela pineal e começamos a acessar por nariz e boca, essas frequências que criavam esses campos vibracionais em torno de nós, elas pararam. Mas hoje, esse entendimento da Merkaba, né, tem até na apometria, né, ativando tubos e Merkabas de proteção e ancoramento. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você começa a criar essas formas geométricas dentro de você. Né? Então, essas Merkabas de proteção, elas deixam a nossa frequência ao entorno extremamente elevadas, nos protegem e nos... Nossa, minha pineal tá... Eu tô acessando, né? Eu tô acessando, a pineal tá... Chega a doer, lateja. Nos conecta com essa fonte criadora. Então, esses Merkabas estão ali, ó, girando, trabalhando. E hoje a gente consegue, com esse conhecimento, conscientemente pedir para que sejam acessadas essas Merkabas, né? E a importância da respiração, né, gente? Da meditação. Olha que babado. Tá.
Ele nos proporciona uma consciência expandida de quem somos, conecta-nos com níveis superiores de consciência e restaura a memória das possibilidades infinitas do nosso ser. Um Merkaba rotatório sadio mede de 15 a 20 metros de diâmetro. Nossa, grande! Dependendo da nossa estatura. A rotação de um Merkaba pode ser exibida em um monitor de computador pelo uso de instrumentos adequados, e a sua aparência é idêntica ao envoltório infravermelho do calor da galáxia. Já vou mostrar a ilustração para vocês. A mesma forma básica de um disco voador tradicional. Esse é um Merkaba. Fotografia infravermelha de uma galáxia chamada... É uma galáxia. Mas ele trouxe a galáxia para entender que o formato do nosso Merkaba em volta de nós é o mesmo dessa galáxia. Você tá vendo que tá tudo ligado, gente? No micro e no macro, assim na Terra como no céu, é tudo a mesma coisa, de galáxias a nossa composição como humanos nesse planeta. Como é que tá sendo para você até aqui? Comenta aí, tá fazendo sentido? Tá doendo a tua cabeça? Meu Deus, Jean, essas informações. Calma, respira. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, eu também, tá? A palavra Merkaba é constituída de 3 palavras menores. Mer, M-E-R, K-K-A e Ba, B-A. As quais, como as estamos usando, provém do Egito Antigo. Ela é encontrada em outras culturas, como Merkaba, Merkabá, Merkavá. Existem diversas pronúncias, mas geralmente a pronunciamos como se as 3 sílabas fossem separadas. Merkabá, com tonicidade igual em cada um delas. Merkabá. Mer refere-se a um determinado tipo de luz que só foi compreendido no Egito durante a 8ª dinastia. Era considerado como 2 campos contrarrotatórios de luz girando no mesmo espaço, que são gerados por determinados padrões de respiração. Ka refere-se ao espírito individual e Ba, a interpretação do espírito sobre a sua realidade particular. Então, Mer era esse tipo de energia que foi compreendido no Egito, que eram como se 2 campos contraditórios de luz girassem no espaço em determinados padrões de repetição. Esse é o Mer. O Ka é o nosso espírito individual e o Ba é a interpretação que esse espírito dá sobre a realidade. Na nossa realidade particular, Ba é normalmente definido como corpo ou realidade física. Em outras realidades, onde os espíritos não têm corpo, se refere aos seus conceitos ou interpretação de realidade que eles trazem consigo. Portanto, o Merkaba é um campo de luz contrarrotatório que afeta o espírito e o corpo simultaneamente. É um veículo que pode levar o espírito e o corpo, ou a interpretação da realidade de alguém, de um mundo ou dimensão para outro. Na verdade, o Merkaba é muito mais do que isso, porque ele pode tanto criar a realidade quanto mover-se através das realidades. Gente, isso aqui, ai, que coisa de ouro, gente, que bênção de Deus a gente poder ter acesso a essas informações. Saravá, seu Druvalo, Melquisedeque. Para os nossos propósitos aqui, entretanto, vamos concentrar principalmente nesse aspecto de um veículo interdimensional, Merkaba, que significa carruagem em hebraico. E nos ajuda a regressar ao nosso estado de consciência superior. Regressando ao nosso estado original. Para ser claro, regressar ao nosso estado original é um processo natural, que pode ser fácil ou difícil de acordo com os nossos padrões de crença. Contudo, simplesmente envolver-se com as relações técnicas do Merkaba, tais como corrigir o nosso padrão de respiração ou nos dar conta mentalmente das conexões infinitas com todos os padrões de vida, por exemplo, não é o bastante. No mínimo, um outro fator é ainda mais importante que o próprio Merkaba, e esse é a compreensão, a percepção e a vivência do amor divino. Só o amor é real. Já que esse amor divino, algumas vezes mencionado como amor incondicional, é o fator principal que permite ao Merkaba tornar-se um campo vívido de luz. Sem o amor divino, o Merkaba não passa de uma máquina. E essa máquina tem limitações que nunca permitirão ao espírito que o criou regressar para casa e alcançar os níveis mais elevados de consciência, o lugar
onde não existem níveis. Devemos sentir e expressar o amor incondicional para ultrapassarmos uma determinada dimensão. E o mundo está se encaminhando depressa na direção daquele lugar superior. Estamos nos distanciando do lugar de separação, onde nos vemos dentro do corpo olhando para fora. Essa visão será ultrapassada em pouco tempo, para ser substituída por uma visão diferente da realidade, com a qual teremos a sensação e o conhecimento da unidade absoluta com todas as formas de vida. E essa sensação irá se intensificando cada vez mais à medida que ascendermos através de cada nível de nossa jornada para casa. Mais adiante, veremos as maneiras especiais de abrir o coração, despertar para um amor incondicional de compaixão benevolente, de modo que vocês o experimentem por si mesmos. Se simplesmente forem capazes de permitir que isso aconteça, poderão descobrir coisas sobre si mesmos que não sabiam até então. Prezados leitores, existem procedimentos nos seminários que não podem ser reproduzidos nas fitas de vídeo ou neste livro, porque são totalmente experimentais. Eles são tão importantes quanto o conhecimento, porque sem eles o conhecimento nada vale. A única maneira de proporcionarmos essas experiências, nesse caso, é por meio da expressão oral no seminário ao vivo. Mas no futuro, isso poderá mudar. Provavelmente eles fizeram algum movimento de conexão com o coração, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, o mindfulness, a meditação, a própria constelação familiar traz na questão do centramento, né? Que é essa conexão com o coração, com esse amor incondicional que tudo é. Nada existe além desse amor infinito que Deus, a fonte criadora, tem por nós. Coisas contrárias a isso são criações da nossa mente, perturbada lá desde a nossa queda de Atlântida que vem até aqui, e que nos distanciaram desse amor incondicional. E isso passa desde a observação do outro, a forma como eu me conecto comigo, do meu auto-amor, como eu cuido e respeito as pessoas que estão no meu convívio. É esse amor prático que eu sinto que é isso que ele quer trazer aqui para nós, né? Para finalizar esse vídeo, o Caboclo Aquan está pedindo para a gente fazer uma meditação para tentar fazer essa conexão com o coração e tentar não, fazer e trazer esse prana para nossa pineal, tá? Então eu peço que você sente aí no modo confortável, coloque os 2 pés no chão, vai respirando e vai deixando essa respiração cada vez mais profunda. Segura lá um pouquinho o ar, o quanto você conseguir, solta. 3 vezes, tá? Inspira. Segura um pouquinho, solta. Inspira. Segura um pouquinho, solta. E agora, nesse movimento de inspirar, você vai sentir o ar que vem o prana junto, subindo. Conforme você vai enchendo o seu pulmão, ele vai subindo até o centro da sua cabeça, um pouquinho para trás, onde está a pineal, tá? Inspira fundo e leva esse prana lá para sua pineal. Segura um pouquinho esse prana lá. Sente o seu cérebro sendo oxigenado. Solta. Mais uma vez, inspira, levando esse prana lá para a pineal. Segura. Solta. Mais uma vez, levando esse prana lá para a pineal. Segura. Solta. Agora imagine uma luz rosa entrando bem no centro do seu peito, no seu coração, conectando você a essa fonte criadora, nessa vibração de amor. Forte energia da Mestra Rovena nesse momento. E conforme ela vai entrando pelo seu plexo do coração, ela vai subindo até a pineal, essa luz rosa, e desce em forma de espiral até os seus pés.
Sinta o seu corpo entrando nessa frequência, nessa luz. E simplesmente agora, enquanto você recebe essa força, perceba os movimentos que acontecem, as imagens que podem vir para você nesse momento. Agora eu vou ficar em silêncio para que você experiencie. Eu também vou fazendo por aqui. Sinta o amor de Deus por você. Aos poucos, vai trazendo a sua consciência para o agora. Sente lá seus pés, suas pernas, seu tronco, seus braços. Respira fundo. A sensação que eu tenho é que a nossa pineal está sendo limpa. Você pode sentir alguma dor lá dentro da sua cabeça, é esse movimento, tá? De limpeza, tirando as cascas que envolvem, né? E deixando brilhar essa pineal para que você se conecte cada vez mais com dimensões mais elevadas de ser, de ver, de viver, com a fonte criadora. Peço para que você tome um pouco de água. Sempre que possível, traga um copo d'água para os estudos, deixa na mesa, tá? Isso vai ser magnetizado e você pode tomar para que todo e qualquer ainda sentimento ou vibração estranha que esteja aí em você ou dores possam ser eliminadas. Aos poucos pode abrir os seus olhos. Respira fundo. Como foi essa experiência para você? Comente, porque isso ajuda os outros amigos que estão aqui assistindo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a realidade superior e includente. Tá sendo um prazer para mim fazer esse estudo. Eu espero que esteja indo em direção ao que você busca também. Temos muito para aprender aqui ainda. E vamos juntos, tá, meus bens? Meus bens. Beijo, não esquece de interagir com esse vídeo, deixar o seu comentário, curtir, tá? E se inscrever aqui no nosso canal, claro. Brilha!